Mensagem 129. O Evangelho de Deus, a obra de Cristo, redenção. Em Gálatas capítulo 2 versículo 20 lemos: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Graça e paz. Além de Isaías capítulo 53, encontramos outro testemunho claro da Escritura. Romanos capítulo 3 versículos 25 declara que Deus propôs Cristo como propiciação, mostrando claramente que a obra foi realizada por Deus. Deuteronômio capítulo 21 versículo 23 nos diz que aquele que é levantado no madeiro é maldito de Deus. Assim, quando o Senhor foi pregado na cruz, ele não foi maldito pelo homem, mas por Deus. Eis porque pode livrar-nos da maldição. Em 1 João capítulo 4 versículo 10 lemos que Deus nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Foi Deus quem enviou seu Filho como propiciação, não foi o homem quem o crucificou. Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21 está escrito: Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Isso foi algo que Deus fez. A cruz é o trabalhar de Deus. Foi Ele quem enviou o Senhor Jesus para passar pela cruz. Atos capítulo 2 versículo 23 menciona tanto o aspecto divino quanto humano. Este homem, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. O Senhor Jesus foi morto pelos judeus por mãos de iníquos. No entanto, tal morte ocorreu de acordo com o desígnio de Deus. Isso mostra que tudo foi feito por Ele. Nós temos pecado, e somente Deus pode tratá-lo. Por essa razão Ele veio ao mundo como homem. Enquanto homem, foi verdadeiramente justo, mas essa justiça não nos foi imputada. Foi a morte do Senhor Jesus que nos livrou da maldição da lei. Gálatas capítulo 3 versículo 13. Ele não nos livrou do pecado enquanto estava vivo, mas quando morreu na cruz, foi Deus quem o crucificou, não o homem. A mão do homem é inútil. Foi Deus quem aproveitou aquela oportunidade para manifestar o pecado do homem. Portanto, a Escritura mostra que a obra da cruz foi realizada por Deus. Romanos capítulo 3 versículo 25 afirma que Cristo foi proposto como propiciação. Deuteronômio capítulo 21 versículo 23 declara que o que é levantado no madeiro é maldito de Deus, e não do homem. Em 1 João capítulo 4 versículo 10 vemos que Deus enviou seu Filho como propiciação pelos pecados. Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21 é dito que Deus fez Cristo pecado por nós. Atos capítulo 2 versículo 23 revela tanto o aspecto humano quanto divino na crucificação, mas sempre sob o desígnio de Deus. Gálatas capítulo 3 versículo 13 mostra que foi a morte de Cristo que nos livrou da maldição da lei. A cruz não foi obra do homem, mas ação soberana de Deus. Somente assim, o Pai pôde tratar o pecado e oferecer salvação por meio do seu Filho. Jesus Cristo é o nosso Senhor.